Então, boa noite a todos. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, a gente quer começar invocando o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos nos dirigir a Ele em oração. Quem vai nos dirigir a oração hoje é a Gabriele. Gabriele, tudo certo aí? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Beleza, então vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos por nossas vidas. Te agradecemos por teres nos acompanhado e guiado nossos passos nesse dia. Te agradecemos por nos dares tudo aquilo que necessitamos. E te agradecemos principalmente pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Também agradecemos por mais este encontro do Projeto Mais Sumário. E continue abençoando, se essa for a sua vontade. Esteja conosco nesse momento de estudo da sua santa palavra. Oramos e agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Obrigado, Gabriele. Bom, a gente vai falar sobre a pessoa de Cristo, a doutrina da pessoa de Cristo, e está no sumário. E quem vai falar sobre isso é o pastor Lucas Prando. O senhor já esteve aqui, pastor, mas se pudesse apresentar novamente, imagino que alguns não lhe conheçam. Eu estava olhando os nomes aqui, alguns eu me lembro da outra vez, alguns acredito que não me conheçam ainda, né? Sou o pastor Lucas Prando, sou pastor aqui na cidade de Tuparendi, aqui no Rio Grande do Sul também, mas próximo aqui a Santa Rosa, aquela região mais no noroeste do estado, né? Já tive aqui outra oportunidade, eu nem lembro, não lembro quando foi no primeiro semestre, né, desse ano, fevereiro, março, por ali, abril, onde a gente conversou sobre a cultura do cancelamento, né? E há um tempo atrás, acho que foi meados de final de junho para início de julho, o Alisson entrou em contato para nós conversarmos sobre mais um assunto, né? Naquele momento eu não tinha um tema pronto para escrever, para falar com vocês, e ele falou, olha, nós estamos querendo dar uma olhada nos assuntos mais que estão mais presentes no sumário. E um assunto que me apetece, vamos dizer assim, dentro do sumário e da doutrina bíblica e, obviamente, da doutrina luterana, é a doutrina da pessoa de Cristo. E eu já adianto, assim, para vocês, queridos, que a doutrina da pessoa de Cristo não é mamão com açúcar, tá? Eu me lembro que foi uma das provas mais difíceis do seminário que eu tive, tá? Obviamente, nós não vamos ver todo o conteúdo que a gente aprendeu lá e também todo o conteúdo que envolve a doutrina da pessoa de Cristo, porque a gente não, primeiro que uma ou 2 horas não é tempo suficiente, e segundo que talvez eu não teria a capacidade de expressar todo o conhecimento acerca dessa doutrina, né? Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns aspectos e tentar, de alguma forma, aplicar esse conhecimento à nossa vida. Eu vou trazer um conteúdo denso, tá? Assim, não denso no sentido de que, como se eu estivesse criando ou inventando algo muito difícil de vocês entenderem, mas um conteúdo que vai um pouco além da normalidade que a gente enxerga, né, quando estuda essa doutrina. A gente vai literalmente olhar mesmo para a dogmática, né? E depois, então, nós vamos refletir de que forma isso reflete no nosso conhecimento sobre Jesus e na nossa vida cristã como um todo, entendendo, por exemplo, o fato de somente Jesus ser capaz de perdoar os nossos pecados, ou o fato de Jesus estar presente com o seu corpo e sangue na Santa Ceia e os benefícios disso, né? A doutrina da pessoa de Cristo tem reflexos na Santa Ceia, por exemplo, né? Enfim, só para dar uma pequena introdução aí para vocês terem um gostinho do que a gente vai falar nessa noite. Eu posso continuar ou vai? Não, só queria comentar, uma pena que o senhor não vai falar de tudo aí, porque, minha próxima prova do preparatório cairia esse assunto aí, estava pronto já para fazer uma aula particular aqui. Não dá para se enganar com relação a isso. A doutrina da pessoa de Cristo está presente em boa parte da dogmática, boa parte do sumário, em grande parte
do livro de Concórdia, né, que é o nosso livro de... Enfim, está presente, vocês vão ver daqui a pouco nos símbolos da igreja, nos credos da igreja também. Eu posso ir adiante? Posso começar direitinho? Tranquilo? Claro, à vontade. Então tá bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu gosto de usar slides. Alguém já disse uma vez que pastor que não usa slide na palestra não é palestra. Não sei de onde é que tiraram isso, mas vamos lá, né? Mas não é palestra também. Não pensem que é. Vamos lá. Aqui os meus slides. Deixa eu ver se abriu. Abriu. A pessoa de Cristo. Tá? A pergunta de $1 milhão que eu quero fazer para vocês, e assim, no outro estudo que eu fiz aqui foi bem divertido porque houve a participação de muitas pessoas, né? As pessoas comentavam e tudo mais, e eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para comentar, se vocês tiverem algumas dúvidas aqui, comentários. Eu sei que vocês são bem participativos, isso me surpreendeu positivamente na outra vez que eu estive aqui. Se fosse possível que isso se repetisse, eu ia ficar bem contente. Para realmente a dúvida acerca dessa doutrina, ou enfim, os questionamentos acerca dessa doutrina ficarem pelo menos um pouco, né, respondidos, tá? Vamos lá, a doutrina da pessoa de Cristo. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a pergunta de $1 milhão, como eu disse. Quem é Jesus? É uma pergunta muito talvez que seja fácil de responder, talvez não seja tão fácil assim. Você pode ter 1 milhão de respostas sobre quem é Jesus. Alguém vai dizer que Jesus é uma pessoa muito boa, alguém vai dizer que Jesus é um mito, alguém vai dizer que Jesus existiu, alguém vai dizer que Jesus não existiu, alguém vai dizer que Jesus é o Salvador, alguém vai dizer que Jesus é um cara que veio no mundo e fez umas coisas legais e acabou sendo injustiçado. Alguém vai dizer que Jesus é um revolucionário. Afinal de contas, quem é Jesus? Né? Quem é Jesus para você? Reflitam sobre essa pergunta de vocês de maneira interior, e se vocês tiverem um comentário para fazer sobre como vocês percebem, como que as pessoas hoje em dia têm refletido sobre Jesus na sociedade. Como Jesus tem sido visto. Eu vejo que às vezes as pessoas tentam explicar muito Jesus a partir de suas próprias perspectivas e não chegam lá. Isso, a gente vê isso em outras doutrinas. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é muito importante nesse aspecto. Você chega para uma pessoa, você chega assim, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus. E você pergunta para mas que Deus você acredita? Que Deus é, né? Eu acredito em Deus. Qual Deus? Um cristão iria responder, eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode chegar para uma pessoa, por exemplo, que enxerga Jesus como um homem que fez coisas boas, mas que não é Deus, que é um homem qualquer, que vai dizer, olha, eu acredito em Deus, mas que Deus? Não, eu acredito em Deus que está lá no céu, que fez o mundo. Mas Jesus não está nessa equação, o Espírito Santo não está nessa equação. E aqui entra na questão do estudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Por exemplo, eu disse agora que Jesus ele é apresentado como o amor, né? Você vê aí nas redes sociais, tem várias pessoas que acham que sabem tudo sobre o cristianismo. Aliás, uma coisa que eu tenho percebido é que muitas pessoas acham que o cristão, ele não conhece a sua própria crença. O cristão não conhece a sua própria crença e aí o não cristão tem que ensinar o cristão a crer. Olha, você está acreditando nesse Jesus aí, mas esse que você acredita, ele não é bem assim. Tá? Jesus, ele ensinou o amor. Jesus é amor. Isso é mentira? Não, não é mentira. É verdade. Jesus é amor. Jesus ensinou sobre o amor. Mas não é tudo sobre Jesus. Isso não fala tudo a respeito de Jesus. Fala uma parte. Fala sobre algo que ele fez. Fala, sim, sobre a sua obra, que foi uma obra de amor. Fala sobre a maneira como ele agiu e como ele ensinou a amar ao próximo. Mas não vai no ponto sobre quem é Jesus. Jesus é uma pessoa muito sábia. Isso é mentira? Não. Jesus é uma pessoa muito sábia. Obviamente, ele é muito inteligente, muito sábio. Jesus, ele esteve, por exemplo, quando era bem jovem, junto com os líderes do templo, bem jovem, acho que é 12, 13, 14 anos, uma coisa assim. Ele esteve junto com os jovens do templo, os líderes do templo, sábios, doutores da lei, ensinando eles. Jesus ensinou coisas
que são frases repetidas por diversas pessoas, até não cristãos, hoje em dia. Jesus é um sábio, obviamente, mas isso não é tudo sobre Jesus. Isso é uma parte sobre Jesus, uma parte pequena sobre Jesus, mas é uma parte sobre Jesus. Alguém vai dizer que Jesus é um revolucionário do seu tempo. Nesses nossos períodos que nós vivemos, onde as pessoas tentam politizar tudo, Jesus tem que ser politizado também. Não, Jesus é um revolucionário do seu tempo. Ele revolucionou todas as coisas, ele mostra, e hoje os cristãos estão vivendo no oposto do que Jesus vivia. É verdade. Muitas coisas, realmente, o cristão vai viver de maneira equivocada, diferente do que Jesus vivia, por causa da natureza pecaminosa, obviamente. Que o ser humano é pecador. Mas essa tentativa de vender Jesus como um revolucionário é falar, talvez, a maneira como ele agiu com os fariseus, a maneira como ele agiu com os saduceus, mas não é tudo sobre Jesus. Esses dias eu me surpreendi, eu não sabia. Na verdade, eu vi isso numa piada de um humorista. Depois eu fui pesquisar e vi que era verdade. Tinha gente vendendo uma dieta chamada Dieta de Jesus. Não sei se vocês sabiam dessa. A Dieta de Jesus. Na moral, isso não é zoeira. A Dieta de Jesus. Colocaram Jesus na dieta. Quer dizer, aí saiu um livro, esses dias eu vi também. É um livro antigo já, mas saiu um livro que dizia assim que Jesus, ele é um esposo feliz. Usando Jesus como modelo de marido para o casamento. Até casar Jesus, as pessoas casaram. A Maria Madalena foi a suposta noiva ou esposa de Jesus. Né? Quer dizer, você tem essa tentativa de colocar Jesus dentro dos nossos padrões, explicar quem ele é, mas nunca chega no ponto. Quem é Jesus, afinal? Esse me surpreendia, não sei se vocês sabiam dessa também. Jesus, ele era um ritualista, é um livro, tá? Jesus, o ritualista do fungo. É o título do livro. Jesus, o ritualista do fungo, isso mesmo. É uma teoria de que os evangelhos foram escritos por pessoas que estavam totalmente drogadas e essas pessoas, então, estavam fazendo com que seguissem a ideia deles e tal. Enfim. Uma outra crença que é bastante comum, aqui no nosso estado eu vejo bastante isso. Eu vejo, enfim, já vi em outros estados também, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem comum, é o espiritismo kardecista. Vocês devem conhecer o espiritismo. O espiritismo, por exemplo, ensina que Jesus é um espírito evoluído. Daria para nós estudarmos o espiritismo em um dia especificamente. Eu tive a oportunidade de estudar o espiritismo de maneira um pouco mais profunda no trabalho de conclusão de curso da faculdade, mas basicamente o espiritismo é o quê? Eles ensinam que você possui um espírito e você encarna no corpo que você tem, e na vida que você recebeu, você precisa fazer o melhor que você pode na Terra, e assim você vai evoluir o seu espírito. Se você fez coisas ruins na Terra, você vai morrer e vai reencarnar para você sofrer na Terra de novo, para tentar melhorar. Se você foi um espírito bom enquanto viveu, quando você morrer, você vai reencarnar de novo para ser ainda melhor, reencarnar de novo para ser ainda melhor, até que você se torne um espírito evoluído, aí você transcende, aí você vai para o transcendente do espiritismo, né? Jesus era conhecido como um espírito evoluído. Esse é um entendimento bastante racional sobre Jesus, especialmente porque tira de Jesus o fato dele ser verdadeiro Deus. E é uma verdade, o fato de Jesus ser verdadeiro Deus é uma verdade fundamental da fé, da doutrina cristã, que a gente não pode esquecer. Assim como o fato de Jesus ser verdadeiro homem também é uma verdade fundamental da fé cristã que nós não podemos esquecer. Veja o que Martinho Lutero escreve nas primeiras linhas, né, da explicação do segundo artigo do Credo. Eu coloquei nas minhas palavras, né, mas está um pouquinho diferente no catecismo, mas está lá: eu acredito que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Então, se alguém perguntasse para Lutero, quem é Jesus? O que ele responderia? Olha, Jesus é o verdadeiro Deus, gerado do Pai, e Jesus é verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. E isso aqui é muito importante, tá?
Não são dois deuses, não são dois Jesuses, não são um mais importante do que o outro, no sentido da união das duas naturezas, vou falar um pouco sobre isso depois, mas é Deus, homem. Não é Jesus, Deus, que está em um corpo humano, assim também como não é um corpo humano que recebeu o Espírito de Deus, não. É Jesus que é 100% Deus e 100% homem. Deus, enviado do Pai, gerado do Pai desde a eternidade, e homem, nascido da Virgem Maria. Concebido pelo Espírito Santo, a gente conhece muito bem a história de Jesus. Né? Por que eu acho que é relevante nós estudarmos esse assunto e o fato de vocês estarem estudando as doutrinas da fé cristã, especialmente as que estão registradas no sumário, por que é tão importante a gente observar esse tema também especificamente? Você pode até estar se perguntando assim, por que é tão importante estudar o fato de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem? O que isso mudaria, por exemplo, no entendimento da minha vida cristã? Bom, para começar, esse assunto ele está amplamente presente no nosso dia a dia, na vida da igreja. Você está no culto todo fim de semana, você relembra, pelo menos no credo apostólico, uma vez por semana, o fato de Jesus ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Né? A Santa Ceia também é um momento de fazer essa lembrança, mas eu não vou chegar lá agora. Por exemplo, o credo apostólico. O segundo artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Você tem aqui o ensinamento de que Jesus Cristo é o único Filho do nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. A explicação desse primeiro artigo, como eu já bem disse anteriormente, está aqui no meu catecismo, a explicação desse primeiro artigo, na primeira frase da explicação do primeiro artigo, Lutero já diz, olha, eu acredito, né, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai da eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é o meu Senhor. Mas os outros dois símbolos da igreja também, o credo niceno. Olha o que diz o credo niceno. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado e assim por diante. Vejam mais uma vez a doutrina da pessoa de Cristo, o Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem presente aqui. E tem um outro credo ainda, que é pouco utilizado na igreja, especialmente por causa da sua extensão, que é o credo atanasiano, que é bem mais específico na explicação. Eu coloquei um pequeno trecho que diz lá assim: mas para a salvação eterna também é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, por conseguinte, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem nascido no mundo da substância da mãe. Deus perfeito, homem perfeito, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai, segundo a humanidade. Esse trecho do credo atanasiano é maravilhoso. A gente geralmente lê ele uma vez por ano na igreja só. Infelizmente, o credo atanasiano ele é muito comprido, mas ele é extremamente específico no seu ensinamento. Mas é importante que se tenha em mente, né, o fato de é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Senhor Jesus Cristo? Filho de Deus, Deus e Desde o início da era cristã, desde o início do tempo da igreja, muitas pessoas eles têm tentado separar, aliás, não separar, mas tentando explicar essa questão das naturezas de Jesus. Deixa eu colocar uma coisa aqui um pouco mais clara.
é importante nós reconhecermos que muitos falsos ensinamentos, muitos ensinamentos equivocados na igreja, eles surgiram por pessoas que tinham as melhores intenções possíveis. As pessoas lá dos primeiros séculos queriam, de alguma forma, sistematizar, organizar as doutrinas da igreja. E eles faziam isso com muito pouco que tinham, apenas com a escritura e com a reflexão teológica. E muitas vezes essas reflexões os levava talvez a tentar explicar racionalmente coisas que nós não temos como explicar racionalmente, ou tentar entender coisas que não tem como entender, e aí muitas vezes surgiam aquilo que a gente chama de heresias, que são falsos ensinamentos. Muitas heresias na igreja, muitos falsos ensinamentos na igreja surgiram por pessoas bem intencionadas. Ninguém levanta de manhã, né? Eu creio isso, que ninguém levantava de manhã e falava assim, hoje eu vou pegar a Bíblia e vou criar um falso ensinamento. Não. As pessoas tinham um desejo de fazer as coisas corretas. Elas queriam entender essa questão de Jesus ser homem, mas ao mesmo tempo ser Deus, como que isso funciona. Para nós hoje isso é difícil de entender, mas para a época que essa doutrina ainda não estava organizada, nós temos tudo pronto, nós temos o sumário, nós temos a dogmática, nós temos o livro de concórdia, nós temos tudo, e ainda é difícil de entender. Para eles era muito mais. Então, a tentativa deles de explicar isso foi uma tentativa que durou muitos anos, durou muitas eras, né? muitas décadas, muitos séculos talvez, e até hoje ainda muitas pessoas entendem de maneira diferente daquilo que nós entendemos dentro da igreja luterana. Só que é importante que se diga, se a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina do Jesus que nos torna justos por causa de sua morte e ressurreição, se essa doutrina é o que mantém a igreja sustentada, porque é uma doutrina que mantém a igreja alicerçada na obra de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus, o fato de Deus ter encarnado através do Espírito Santo na Virgem Maria e ter se tornado homem, é tão importante quanto, talvez. Porque é importante que o nosso Senhor Jesus ele tenha duas naturezas. A natureza divina e a natureza divina e a natureza humana. As duas naturezas formam uma só pessoa, que ela não tem mais como dividir. Jesus, até hoje, é Deus, homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando ele subiu aos céus, vocês vão lembrar da história da ascensão, ele diz, olha, eu vou descer do mesmo jeito que eu estou subindo. Ele não fez uma mágica onde simplesmente ele saiu do corpo, o corpo dele caiu no chão mole e ele subiu o espírito para cima. Não. Jesus subiu, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, até hoje ele é, e ele será assim eternamente, porque essa pessoa de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e aqui quando eu digo homem, é homem como vocês e eu, ser humano, carne e osso. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que essa natureza ela é indivisível, ela não se divide mais. Jesus é Deus e homem por toda a eternidade, a partir da encarnação. Jesus ele é totalmente divino, 100% divino, filho de Deus, eternamente gerado, como está escrito lá no Carmo Niceno. Mas, ao mesmo tempo, ele também é totalmente homem, nascido da Virgem Maria. E esse entendimento, ele é importante por diversos fatores. Um desses fatores, talvez o mais importante, é com relação à justificação pela fé, que é a doutrina que nós cremos a respeito do perdão dos pecados, que nós recebemos o perdão por meio da obra de Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos receber o perdão, para que a obra de Jesus pudesse ser cumprida, o nosso Salvador precisava ser Deus e homem. Ele precisava ser homem para poder sofrer e morrer. Deus, sendo Deus, não morre. Mas ele deve ser Deus também, perfeito, para que a morte dele pudesse ser considerada suficiente para o pagamento por todos os pecados. Por isso, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a primeira pergunta polêmica, talvez polêmica, ou não, talvez você já saiba a resposta, e aí acaba com o meu clímax aqui desde já, brincadeira, lá na cruz, pensem sobre essa pergunta.
não precisam responder. Se vocês souberem, ótimo, respondam, e aí a gente toca o barco. E fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, perguntas e tudo mais. Lá na cruz, quando Jesus morreu na cruz, quem morreu? Jesus homem ou Jesus Deus? Bom, pastor, eu queria fazer uma outra pergunta. Só voltar um pouquinho. Talvez eu não responda, mas pode. Tá. Há um bom tempo isso já me gera uma certa curiosidade, porque o senhor falou agora que tipo, é indivisível essa natureza divina e humana. E no relato ali de, acho que é Atos, e também vai ter nos evangelhos ali, quando Jesus sobe aos céus, ele sobe como homem também, mas o corpo humano ocupa um espaço. E onde ele... isso me buga a cabeça. Assim, o nome disso... Tudo bem que Deus é onipotente, mas... Sim. O nome disso, Alisson, é comunicação dos atributos. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, tá? A sua pergunta vai ser respondida em breve. Ela não é simples, eu não consigo responder ela aqui agora, mas ela vai ser respondida daqui a pouquinho. Os atributos da natureza divina de Jesus, o fato dele ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, são comunicados à natureza humana. Então, o Jesus que sofre, que chora, que sente frio e calor, também sabe todas as coisas, também pode subir ao céu. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Mas a pergunta que eu falo é, quando Jesus morreu na cruz, quem morreu? Jesus homem ou Jesus Deus? Eu gostaria muito que vocês me ajudassem, porque eu não sei a resposta. Pastor, você falou que Deus não morre anteriormente, então quem deve ter morrido foi Jesus humano. Ok, eu vou reformular a minha frase. Eu vou reformular a minha frase anterior, tá? Deus, como Deus, não morre. Pois é, Deus como apenas entre aspas, né? Mas Deus como Deus não morre. Uhum. Posso estar errado, mas acredito que Jesus sendo Deus, eu acho que é Jesus homem que morreu na cruz, né? Só Jesus homem. Ok, mas eu não sei. Comenta. Não, tudo bem. Não, fiquem à vontade, eu só estou querendo ver as reações. Eu gosto. Eu imagino assim que... desculpa interromper, pastor. Pode continuar. Sim. Não, fica à vontade. Eu passo a palavra. Eu imagino que... Não sei, tá, o senhor falou que apenas Deus, no caso, não poderia morrer, mas eu imagino que os dois, seja as duas naturezas, até porque se elas estão juntas, digamos, imagino que de todas as obras que Jesus fez, todas tiveram, de alguma forma, a participação, as duas tiveram ali, as duas naturezas, tanto a humana como a divina. Deus morreu, então. Agora, agora como falar que Deus morreu? Não, pensando no que o Alisson falou agora, porque não teria como só o homem morrer em questão de perdoar os nossos pecados, né? Ok. Morrer pelos nossos pecados. Aí agora que me deu um... Aí a segunda pergunta que eu faço é, Deus morreu, então? Aí é complicado. Eu só quero confundir a cabeça de vocês, gente. Não, eu só quero confundir mesmo. Eu só estou aqui para colocar o caos. Eu estou aqui para estabelecer o caos. Eu posso falar? Pode, claro. Eu acho que Deus morreu, porque depois ele ressuscitou, né? Então ele morreu, sim. E Jesus homem também morreu. E depois ele ressuscitou, né? Ele morreu, mas como ele é Deus, ele ressuscitou, né? Isso aí. Ok. Uma boa observação. Mais alguém? Fique à vontade. Na verdade, todas as respostas possíveis acho que já foram dadas, né? Muito bem, vamos lá. Na tentativa de explicar essa questão, algumas heresias surgiram. E vocês, já adianto, alguns são hereges. Brincadeira, não são não, tá? Brincadeira, não são. Brincadeira. Algumas heresias surgiram ao longo da história. Eu gosto de começar por isso aqui.
Por exemplo, lá nos primeiros anos da era cristã... Opa, isso aqui eu já falei. Lá nos primeiros anos da era cristã, surgiu esse camarada chamado Ário. Eu tentei procurar, ver se ele tinha algum outro... Opa, passou? Eu tentei procurar, ver se ele tinha algum outro... Tá tudo travado no computador aqui, gente, perdão. Aqui, acho que agora ficou. Eu procurei se ele tinha algum sobrenome, algum outro título, e não encontrei na internet. Ário, tá lá como Ário, né? O Ário, ele foi um daqueles que criou, né, fundou aquilo que foi chamado adiante de arianismo. Talvez vocês não conheçam essa heresia, ou conheçam, não sei, mas essa heresia ensinava que a divindade de Cristo, o Jesus, o Deus, tinha se unido a um corpo sem alma. Ou seja, o corpo de Jesus seria um corpo que não tinha alma, e aí, então, a divindade de Jesus assumiu o lugar da alma de um corpo. Essa foi a tentativa dele explicar. A divindade de Cristo substituiu, vamos dizer assim, o que nós temos hoje como alma. Não havia um Cristo com duas naturezas. Jesus não era Deus e homem. Ele era um corpo completo que, como a sua alma, era o fato dele ser Deus. Essa foi uma explicação racional do Ário, que daí foi o fundador do arianismo, que mais tarde, enfim, ele até acabou sendo considerado o herege da igreja, né? Opa, legal, que ele comentou o arianismo, né? De repente ele até conseguiu dar mais detalhes do que eu. Só quero passar rapidamente sobre isso. Depois surgiu esse cara, o Nestório, né? O que é o fundador... As heresias que eles fundavam ganhavam o nome deles, né? O Ário fundou o arianismo, esse aqui fundou o nestorianismo. O Nestório, ele, lá no meados do 5º século, ele dizia que ele não poderia acreditar que Deus nasceu. Ele não acreditava que Jesus pudesse ser Deus. Por quê? Ele dizia, eu não posso adorar um Deus que nasceu, que morreu e foi sepultado. Para ele, Deus não poderia ter uma mãe e nenhuma criatura poderia ter gerado uma divindade. Ele não acreditava que isso pudesse ser possível. Ele dizia que Maria gerou um homem e esse homem foi o meio pelo qual Deus se revelou. Maria gerou um homem normal e Deus se revelou naquele homem. Deus foi lá e entrou naquele homem do jeito que ele quis. Tá? Mas aquele homem não era Deus. Jesus, para o Nestório, não era Deus. É só um homem que Deus se revelou nele. Né? Ele acreditava que era impossível uma divindade ser transportada durante 9 meses dentro do ventre de uma mulher, uma divindade ser envolta em fraldas, uma divindade ter sofrido, morrido e ter sido sepultado. E agora eu quero refletir com você sobre essa crença do Nestório. Não é uma crença, até de certa forma, compreensível? Pensem, um Deus, um verdadeiro Deus, nasceu, foi envolto em fraldas, porque ele fazia cocô, como nós, ele fazia xixi, ele chorava, ele vomitava, como uma criança, ele fazia coisas que crianças fazem, né? Ele sentia frio, ele sentia calor, um Deus. Vejam como a crença do Nestório e a heresia que ele acabou fundando, mesmo que com as boas intenções dele, foi uma heresia onde ele tentou simplesmente entender um fato que talvez seja incompreensível. Ele diz, olha, eu não posso acreditar que Deus nasceu. Me desculpem, mas eu não consigo acreditar num Deus que nasceu. Muito menos num Deus que morreu. Vejam o que eu disse para vocês. Vocês disseram agora. Eu disse, quer dizer que Deus morreu, então. Você, não sei, tal, é difícil dizer isso. O Nestório também não acreditava nisso. O Nestório também não, por quê? Esse é um entendimento que a gente fala, mas que loucura que Jesus morre, que doideira é essa? Sim, é compreensível o fato do Nestório ter dito essas coisas, mas, enfim, talvez ele teve a oportunidade de ouvir coisas diferentes e se recusou, mas ele acabou fundando uma heresia, talvez com boas intenções, querendo entender da melhor forma possível. O que eu não quero é que nós peguemos esses antigos estudiosos e apedrejemos. Não, mas como ele é um burro, ele não entendeu a doutrina. Não, eles não tinham isso sistematizado na época.
Eles estavam sistematizando essas coisas na época. E isso serve para que nós possamos aprender hoje, nós temos tudo pronto, praticamente, nós possamos olhar para isso e falar assim, puxa vida, né? Que bom que a gente tem. E muitas pessoas ainda, infelizmente, se mantêm no erro, né? Ainda hoje. Luísa? Eu me lembrei agora, falando desse na história, os fariseus também não acreditavam que Jesus poderia, né, ter nascido tão humilde, ter nascido em Belém, né? Então, que ele seria o rei, né? Para eles, ele seria um rei. Sim, exatamente. Os fariseus esperavam... Assim, dos fariseus. Sim. Os fariseus esperavam, assim como os judeus, esperavam um Messias prometido que seria o gás da coca, né? O bam. E, ao final das contas, na verdade, Deus faz loucas as coisas do mundo, né? Lá em 1 Coríntios, a gente vai ver isso. Quer dizer, o evangelho é uma loucura. Como é que um Deus que morre numa cruz, que parece que perdeu a batalha, é o Salvador? Né? Quer dizer, e é bem isso, né? Enfim. Tem esses ensinamentos antigos dos primeiros séculos, século 1, 2, 3, 4, 5 da história, mas tem os mais novos também, que é aquela chamada teologia reformada, especialmente desses dois caras. O da esquerda da tela é o Zwingli, o da direita da tela é o Calvino, João Calvino, né? Pastor, eu não vou... Oi, fica à vontade. Só antes eu queria fazer umas perguntas. Sobre o arianismo, quer dizer que as testemunhas de Jeová seguem isso daí? Cara, eu não vou te afirmar isso com categoria, porque eu não tive oportunidade ainda de estudar com profundidade a doutrina das testemunhas de Jeová, mas me parece algo semelhante, tá? Me parece algo bem semelhante mesmo. E quanto ao outro, como é que era? Nestório, né? O Nestorianismo, eu acho. Nestorianismo, isso. Tem alguma corrente, digamos, do cristianismo que siga algo parecido hoje em dia, que negue, digamos, a divindade de Cristo, dentro do cristianismo, digamos? Dentro do cristianismo tem algumas vertentes não tão barulhentas, tá? O que se vê mais é uma tentativa na diminuição da suficiência da obra de Cristo. Quer dizer, você precisa completar o que Jesus fez. Jesus não fez tudo, você precisa fazer mais. Na minha opinião, você diminui a suficiência da obra de Cristo porque você já não acredita que ele é capaz de fazer tudo sozinho. E automaticamente você tira dele a divindade dele, né? Eu vejo dessa forma. Mas talvez não seja tão comum, eu não me lembro agora de cabeça, se tem alguma que negue a divindade de Jesus. Tá? Talvez tenha, de cabeça não me lembro. Eu sei que o espiritismo kardecista, por exemplo, é um que nega a divindade de Jesus, tá? Mas não é uma crença comum no cristianismo. Tá? Muito bem, a teologia reformada, então. A teologia reformada é uma teologia que se mantém até hoje, por exemplo. E, aliás, vai até parecer um pouquinho com o nestorianismo, talvez, mas a teologia reformada vai dizer... É porque eu não vou muito a fundo nessa crença, porque também não temos tempo para isso. Mas a teologia reformada vai dizer, por exemplo, que eles não conseguem compreender, eles não creem no fato de que um corpo humano, que é finito, um corpo humano que acaba, que se destrói, um corpo humano não pode conter o infinito, que é divino. Por isso, eles não atribuem o poder da onisciência, o poder da onipotência a um ser humano como Jesus. Enquanto homem, Jesus abriu mão, entre aspas, desses poderes divinos. Eles acreditam nisso. É a ideia de que Jesus era Deus, sim, mas a divindade não estava completamente contida em Jesus. Enquanto no mundo, a teologia reformada vai dizer que Jesus ele abriu mão de boa parte da sua divindade e ele ficou só com uma parte dela, uma pequena parte dela. Aqui, muito do seu poder acabou sendo... enfim, ele acabou deixando de lado. E os milagres que ele fez, por exemplo, foi pelo poder do Espírito Santo. Né? Essa é a doutrina da teologia reformada. Aqui vale a pena estudar um pouco mais adiante, mas eu vou parar por aqui. Muito bem. E nós vamos ver até o final desse estudo que separar as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, ou até mesmo misturar essas naturezas, pode causar umas confusões bem perigosas. O ponto fundamental
do entendimento da cristologia, da pessoa de Cristo, é enfatizar a unidade de Cristo. Uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui afirmando com categoria é a unidade da pessoa de Cristo, que ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, verdadeiro homem. Nós vamos desenvolver isso com um pouco mais de cuidado, estudando aquilo que a teologia luterana chama de comunicação dos atributos, tá? De Cristo. A comunicação dos atributos nos ajuda a compreender como as duas naturezas elas estão completamente unidas na pessoa de Cristo e como as características de cada natureza são comunicadas ao todo da pessoa de Cristo. Vocês vão entender. Vamos devagar, nós vamos chegar lá. Vocês vão entender isso aqui, eu acho. Vamos lá. Quais são, então, os atributos do Jesus que é verdadeiro Deus? Quais são as características de Jesus que é verdadeiro Deus? E para isso eu gostaria de que vocês que têm a sua Bíblia pudessem me ajudar, tá? Jesus, ele é chamado de Deus. João 1:1. Quem pode abrir, por favor? E aí, quem abrir já pode abrir o microfone e ler também, peço. Por gentileza, né? João 1:1. Que é muito conhecido, inclusive, o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso aí, o Verbo era Deus. Jesus é Deus, certo? Jesus também é chamado de Filho de Deus. Mateus 16:16. E então, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso. É a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ou o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bom. Jesus, então, ele é chamado de Deus. O fato de Jesus ser chamado de Deus é algo importante aqui para nós, porque Jesus, ele é apresentado pelo evangelista João como o Verbo que estava com Deus desde a fundação do mundo. Tá? Então, aquele que nasce da Virgem Maria, não é um qualquer. Aquele que nasce da Virgem Maria é aquele que estava com Deus desde a eternidade, lá na fundação do mundo. Mas agora ele também é carne humana. Jesus, ele possui atributos de eternidade. Aí você fala assim, mas pastor, mas Jesus não morreu? Vamos ler o texto. João 8:58. João 8:58. Esse texto é maravilhoso. João 8:58. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Isso aí. Antes de Abraão existir, ou antes de Abraão nascer, eu sou. Quer dizer, é até um pouco de ironia de Jesus. Esse aqui, o contexto de Jesus é um pouco irônico. Aliás, o livro de João ele é um pouco irônico, mas veja bem, antes de Abraão existir, eu já estava lá. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus, que já está na carne humana. Alguém poderia ouvir naquela época e dizer assim, esse cara é louco. Como que ele estava com Abraão se ele está aqui com a gente? Ele é infinito, né? Obviamente, ele tem esse atributo de eternidade. Ele tem também o atributo da onisciência, que é um atributo, inclusive, de Deus. Vamos ler lá, João 21:17. Onisciência, para quem não sabe, é que Deus sabe todas as coisas, né? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. João 21:17. Pode ir. 21, 17. Isso, 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabe todas as coisas, e João sabia disso, né? Simão Pedro, perdão. Jesus sabe todas as coisas, ele é onisciente. Esse é um atributo da natureza divina de Jesus. Nós somos seres humanos apenas, nós sabemos tudo? Não.
Eu não sei o que vocês estão pensando, não sei o que vocês estão fazendo, não sei o que vocês estão falando, não sei, enfim, né? Porque eu sou ser humano, eu não tenho um atributo divino, eu não sei de tudo. Eu não sei o que passa no coração e na mente de vocês, mas Jesus sabe. E esse é um atributo divino de Jesus. Assim como Deus sabe todas as coisas, nós oramos isso, nós oramos, por exemplo, em silêncio, porque sabemos que Deus escuta nossas orações, que Ele sabe todos os nossos pensamentos, palavras e ações, e conhece nossos pecados. Certo? Certo. Deus sabe todas as coisas. Jesus sabe todas as coisas. Vamos para o próximo texto bíblico. Onipotência. Deus é todo-poderoso. João 10, 28 a 30. Quem pode abrir e ler, por favor? 28 Eu lhes dou... 30. Pode ir, Leonardo. Vai lá. Aí? Vai lá. Beleza. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui tem duas coisas interessantes. O fato de Jesus dar a vida eterna demonstra o poder dele, ele é onipotente, né? E o fato de ele e o Pai serem um. Quem está dizendo, mais uma vez, é o Jesus que está encarnado já. Não é alguém dizendo em nome dele. Jesus encarnado, eu e o Pai somos um. Mas um pouquinho antes ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Isso aqui é fundamental. Quer dizer, Jesus é poderoso como o Pai, porque ele possui esse atributo divino. Ele possui essa característica divina, né? E aí eu tenho um versículo em Colossenses 2 que eu quero ler com vocês, que eu estudei ele um pouquinho mais no meu TCC. Colossenses 2, 9. Um pouquinho mais longe de João, né? Colossenses 2, 9. Quem abrir, pode ler. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parem para refletir em cada palavra desse versículo. O apóstolo Paulo, que escreve aos Colossenses, está escrevendo sobre Jesus, por óbvio. Ele diz, porque nele, corporalmente, e quando o apóstolo Paulo usa a palavra corporalmente, ele está falando disso aqui, que você pega, tá? Corpo, pele, carne, osso, cartilagem, né? Nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade, ou seja, todas as características de Deus estão no Jesus homem. Certo? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esses aqui são os atributos divinos de Jesus. Esses que vocês estão vendo na tela, eu estou apontando para cá, porque minha tela está aqui, tá? Esses são os atributos divinos de Jesus. Quais são os atributos humanos de Jesus? Quais características humanas de Jesus, por exemplo, se assemelham com as nossas? Esses atributos aqui de Jesus, nenhum deles se assemelha com a gente. A gente não é chamado de Deus, a gente não é filho de Deus com F maiúsculo, tá? A gente é filho adotivo de Deus. A gente não é eterno, enquanto na carne. A gente não é onisciente, a gente não é impotente, não habita a divindade de Jesus na gente, mas aqui as nossas características se assemelham com a de Jesus. Jesus, ele tinha nomes humanos. Não precisamos abrir 1 Timóteo, não precisamos. Jesus, ele tinha nomes humanos. Jesus tem um livro, até se o pastor Maguinho estivesse aqui com a gente, ele ia me zoar, porque era o livro que eu mais citava no primeiro ano lá no seminário, que era o Jesus, Verdade ou Mito. É por aí o livro, eu usei ele hoje. Acho que eu estou usando ele aqui para colocar o computador mais alto. É por aí. Mas o Jesus, Verdade ou Mito conta lá que o nome, eu não sabia disso, tá? Eu não tenho uma informação mais precisa, mas o nome Jesus em hebraico seria Josué. O mesmo nome que o Josué do Antigo Testamento teria. E o Cristo, Christos em grego, é a tradução daquilo que em hebraico seria o Messias, Mashiach, né? Quer dizer, o Cristo é o Messias. E aí você tem o Jesus Cristo, que apesar de o Cristo ser um título de Jesus, não é literalmente o nome, Cristo não é o nome de Jesus. Quer dizer, Cristo não é, por exemplo, o meu nome é Lucas Prando, né? Cristo não é um nome. Alguém poderia dizer Lucas Pastor, aí seria o meu título, né? Estou dando um exemplo bem arcaico aqui, tá? Mas seria o meu título. Mas o título de Jesus seria Cristo e o nome dele seria Jesus.
Mas Jesus, ele possui nomes humanos. Jesus, ele também possui carne e sangue humanos, obviamente. Vejam a história da crucificação de Jesus. Ali em Hebreus 2,14 fala sobre... Vamos abrir Hebreus 2,14 aí. Hebreus 2,14 é importante. Hebreus 2,14. Quem abrir já pode ler. Eu quero abrir. Oi. Só uma pergunta. Voltando um pouquinho ao assunto, Jesus, ele é onisciente e onipotente. Tá. Okay. Aqui na Terra, ele não era onipresente, mas a partir do momento que ele é elevado, ele se torna onipresente, né? Tá. Jesus, ele não esteve em vários lugares ao mesmo tempo, como, por exemplo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Mas não significa que ele não tinha o poder de fazer isso enquanto homem. Assim. Tá. É isso. Tá. Talvez ele não tenha se utilizado desse atributo, por isso que nós não temos um relato bíblico, por exemplo, desse atributo em Jesus. Mas não significa que ele não poderia fazer. Entendeu? Tá. Mas o seu pensamento está certo. Nós vamos falar sobre as comunicações dos atributos, algumas coisas vão ficar claras nesse sentido. Hebreus 2,14. Alguém abriu? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus igualmente participou da carne e do sangue. Jesus tinha carne e sangue como vocês, como eu tenho. Se eu pegar uma faca aqui e me cortar... Aliás, é interessante essas séries, né? Especialmente as mais antigas, ou essas séries que envolvem alguma coisa sobrenatural. E aqui, quando eu falo de sobrenatural, eu falo de Supernatural mesmo, que é uma série muitas temporadas. A galera se corta por qualquer coisa, né? Vai lá e passa a faca na mão, sai sangue. Quer dizer, se eu me cortar aqui agora, vai sair sangue, porque eu tenho carne e sangue. Quer dizer, Jesus também tinha carne e sangue, tanto que ele derramou até a última gota de sangue. E quando a gente fala que Jesus derramou até a última gota de sangue, queridos, não é no sentido metafórico. Ele derramou até a última gota de sangue que tinha no corpo dele, literalmente. O Jesus, verdadeiro homem, que tinha carne e sangue, perdeu todo o sangue que tinha. Quando o guarda foi lá e furou Jesus, saiu água de Jesus, não tinha mais sangue. Saiu só líquido dele, né? Mas ele tinha corpo e sangue como nós. Jesus tinha descendência humana, isso aqui é interessante vocês verem, por exemplo, nas genealogias de Jesus, no início dos evangelhos. Jesus, filho de Maria, tal, filho de tal, que foi filho de tal, que foi filho de tal, que foi filho de tal, e chega lá antigamente, né? Filho de Davi, filho de tal, enfim. Jesus, ele tinha as descendências humanas. Jesus também passou por uma concepção realmente humana. Apesar de que aqui nós temos que colocar um asterisco, sei lá. É importante colocar no asterisco aqui. A concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, foi um nascimento como de qualquer outro, de que vocês nasceram. Talvez alguns de vocês nasceram por cesárea, assim como eu. Mas Jesus não nasceu por cesárea, foi parto normal, né? Porque é o que tinha na época. Eu não sei se também tinha outro tipo de parto na época, mas... Jesus nasceu da mesma forma que nós nascemos, apesar de Jesus ter sido gerado não através da relação sexual entre José e Maria, como é que nascem os bebês desde a fundação do mundo, mas por meio do poder do Espírito Santo. Aqui nós temos que colocar um asterisco, mas Jesus passou pelo nascimento humano, como nós. Ele não foi botado no mundo, olha, esse aqui, pega ele aí, que esse aqui é Jesus. Não, Deus escolheu Maria, envolveu ela com sua sombra, ela ficou grávida e passou pelos 9 meses de gestação. A Maria, provavelmente, ela teve enjoo na gravidez. A Maria, provavelmente, ela vomitou um bocado, porque, né? A Maria passou por dificuldades na gravidez e teve o bebê dela. Assim como a mulher tem bebê. Né? A Escritura fala, lá em Gênesis 3, que o castigo da mulher era que ela sentiria dores e dificuldades para ter filhos. Provavelmente, tem como afirmar isso, creio eu que Maria tenha passado por dificuldades para ter Jesus, obviamente. Né? Mas, enfim.
Jesus ele também teve emoções humanas. E aqui é importante, né? O menor versículo da Bíblia, alguém sabe dizer qual que é? O menor versículo da Bíblia. Não precisa me dizer qual que é, mas o que diz o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Aqui nós já vemos uma emoção de Jesus, e Jesus chora naquele momento em que ele se emociona com o fato de Lázaro, né, o Lázaro, que é o amigão dele, ter falecido e ele ter chegado algum tempo depois. Jesus chora, se emociona junto com Maria e Marta, que são as irmãs de Lázaro, e depois Jesus acaba então ressuscitando Lázaro também. Jesus sofreu e morreu como um humano. A morte de Jesus não foi diferente como a morte de qualquer um lá da época. Aliás, a morte de Jesus foi até foi mais sofrida do que era na época e foi mais rápida. Eu fiz uma série de vídeos esse ano no meu canal, um vídeo por semana, um vídeo por dia, aliás, nas 7 palavras de Jesus na cruz. Enquanto eu estudava para fazer esses vídeos, durante esses 7 dias, eu li em algum lugar que a morte de Jesus, ela deveria... Geralmente, as mortes por crucificação na época, elas demoravam dias. E o cara que morria na cruz, geralmente não morria porque ele perdeu sangue, ou porque... Ele geralmente morria por insolação. Pegava tanto sol e tanto cansaço que ele morria, né? Só que Jesus morreu porque ele perdeu todo o sangue que ele tinha. Seja nas chibatadas, seja... nos pregos que ele teve que acabar sendo pregado, né? Mas Jesus morreu e a morte de Jesus foi rápida. Ele foi crucificado aí por volta do meio-dia, se eu não me engano, não lembro. Era de manhã e ele acabou falecendo às 3 da tarde. Né? Às 3 da tarde foi quando ele acabou abaixando a cabeça e falecendo lá na Sexta-feira Santa. Então a morte de Jesus foi bem rápida comparada às crucificações que eram feitas na época. Mas a morte dele foi como é a morte do ser humano. Nós não vamos ser crucificados, tomara que não, né? Mas nós vamos morrer assim como Jesus morreu. Jesus nasceu, cresceu, viveu e envelheceu. Um dos poucos relatos da vida de Jesus jovem é esse aqui de Lucas 2,52. Vamos lá, vamos abrir? Lucas 2,52. Lucas 2,52, quem abrir, fique à vontade de leia. É um dos poucos relatos sobre Jesus crescendo, né? Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso aí, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Quer dizer, ele crescia em estatura também, ele era um bebê e ele foi crescendo, né? Aqui nós temos a idade de Jesus um pouquinho antes, talvez tenha, deixa eu ver se mostra aqui. 12 anos, né? Tem um relato de Jesus com 12 anos aqui, indo lá para o templo. Aí depois, então, vai ter um relato dele apenas anos depois, quando Jesus vai ser batizado, aliás, vai iniciar o seu ministério, né? Então, você tem um hiato da vida de Jesus entre os 12 e os 30, quando ele inicia o seu ministério. Mas ele cresceu, provavelmente Jesus trabalhou com o seu pai, que era carpinteiro, né? Provavelmente ele foi um carpinteiro junto com José. Enfim, ele viveu uma vida humana normal. Jesus era um ser humano como vocês e eu. Jesus sentiu calor, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu sede. Lembram quando Jesus sentiu sede? Alguém lembra? No deserto. Não, no deserto ele sentiu fome. Na cruz ele tem sede. Na cruz ele pediu, olha, tenho sede. No deserto ele sentiu fome, né? O diabo até usou isso como uma forma de tentar Jesus, enfim. Quer dizer, Jesus, aí você vê, esses atributos humanos de Jesus, eles são similares ao que nós sentimos, são iguais ao que nós sentimos, porque ele é homem. Os atributos divinos de Jesus, a natureza divina de Jesus, essas são iguais a Deus, né? Agora, como que isso vai se correlacionar? Como que isso vai se misturar, vamos dizer assim? A maneira como isso se mistura é aquilo que nós chamamos de união pessoal ou união hipostática, como alguém ia gostar de dizer, alguém gosta de estudar as doutrinas, né? Como que nós vamos unir ou lidar com unir essas duas naturezas mesmo? As duas naturezas, a divina e a humana de Jesus, elas são completamente distintas. Vocês puderam ver aqui, nos textos que a gente viu,
que a divindade de Jesus é diferente da sua humanidade. Mas como que nós vamos unir isso aqui? Será que em Cristo estavam unidos as duas pessoas, uma divina, uma humana? Surgiu uma doutrina, uma falso ensinamento, numa época, que a união das duas naturezas de Jesus é como se fosse duas tábuas que estão coladas. O Jesus Deus está aqui e o Jesus homem está aqui, eles estão juntos. Mas não, isso aqui é uma heresia. Quer dizer, Jesus, ele é um só. Um só. As duas naturezas não estão separadas e coladas uma na outra. Não. O Jesus que é homem é também Deus ao mesmo tempo. Não é que o Deus entrou naquele corpo humano. Tá? A resposta para essa pergunta sempre vai ser não. Em Cristo não haviam duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas duas naturezas. E essas duas naturezas estavam unidas em uma pessoa, que é a doutrina da pessoa de Cristo. E como que nós vamos entender, então, como os atributos das duas se correlacionam? Vamos lá. Agora vamos entrar, então, naquilo que a teologia luterana chama de comunicação dos atributos. Isso aqui é bem difícil de entender e eu quero que vocês perguntem, tá? Quando vocês tiverem dúvidas. Vamos lá. Quero usar essa imagem aqui para vocês. Nesse pequeno desenho, é possível aqui, nesse desenho que vocês estão vendo, é possível ver que nada age independente. A natureza humana não age independente, a natureza divina não age independente, o verbo, que é Jesus, também não age independente. Por causa da encarnação, a palavra de Deus é ser humano. A palavra de Deus, o verbo, é ser humano. E isso é indicado pela cor do quadrado, que a cor do quadrado é a mesma cor do redondo lá em cima, que indica o verbo, aquele bege. Tá? As caixinhas, as duas caixinhas que representam uma natureza humana e uma natureza divina, vocês podem ver que ela tem ao redor um pontilhado. A natureza humana é pontilhada e a natureza divina é pontilhada. E o verbo, que é a pessoa de Cristo, Jesus encarnado, ele é redondo, porque as duas é redondo e está todo completo, porque as duas naturezas elas estão unidas. Ou seja, Jesus não era às vezes Deus e às vezes homem. Não. Jesus é a palavra encarnada, o verbo que é Deus homem, ao mesmo tempo. A natureza divina e a natureza humana estão unidas na pessoa de Cristo. E aí nós temos a comunicação dos atributos. E a comunicação dos atributos é explicada através de 3 genos, ou gêneros. Gênero idiomático, majestático e apotelismático. Vamos explicar sobre cada um deles. Só um pouquinho. Vamos ver. O primeiro é o gênero idiomático, que é esse aqui. Da natureza divina, Jesus tem atributos divinos. Quais são os atributos divinos de Jesus? Ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele tem poder para fazer o que quiser, ele pode estar em todos os lugares também, onipresente. Da natureza humana, Jesus possui atributos e características humanas, como a capacidade de sofrer, de crescer, de ter fome, de envelhecer, de sentir frio, de sentir calor, e etc. Uma vez que as duas naturezas pertencem à mesma pessoa, vejam as setas, tá? A mesma pessoa, as características pertencem essencialmente apenas a uma natureza. Por exemplo, a onipotência e a onisciência, o Deus Todo-Poderoso e o Deus que sabe todas as coisas, são características agora... Aliás, só um pouquinho. São características da natureza humana também. Vamos lá. O gênero idiomático consiste no fato de que as propriedades particulares e peculiares de cada natureza são atribuídas a toda pessoa de Cristo. Vamos lá. Por exemplo, nós podemos dizer que Cristo ele morre de acordo com a natureza humana. Nós podemos dizer que Cristo morre de acordo com a natureza humana, porque apenas o ser humano pode morrer, certo? Certo. Deus não pode morrer. Deus, como Deus, não pode morrer. Mas, quando Jesus morreu, isso não significa que apenas a natureza humana morreu. Significa que, de acordo com o atributo da natureza humana, ele pode morrer. Mas os dois atributos estão unidos, divino e humano. Logo, quem morreu não foi só o homem,
E não foi só Deus. Foi Cristo. A pessoa de Cristo morreu. Logo, o Deus homem, o Deus homem, o Cristo homem e Deus morreu. Pastor, Deus morreu? Sim. Não só Deus, o homem morreu. Porque as naturezas de Jesus são indivisíveis. No gênero idiomático, as características das duas naturezas comunicam, elas falam, elas conversam, vamos dizer assim, com Jesus. Como ser humano, Jesus pode sentir calor. Como Deus, Jesus pode saber o que todos estão pensando, né? Por isso que, como ser humano, carne e osso, ele podia saber o que os fariseus estavam pensando. Mas como Deus, ele também morreu, por ser também ser humano. Entenderam isso? Ou tá difícil? Perguntem. Eu vi que a cara do Alisson não foi das melhores. Ele vai reprovar na prova, no preparatório do seminário, porque ele não entendeu e a culpa vai ser de vocês que não perguntaram. Não é minha, é de vocês que não perguntaram. Perguntem, gente, perguntem. Ó, vamos de novo. Como homem, Jesus pode sentir frio, calor e pode morrer. Como Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, certo? Essas características são comunicadas ao Verbo, que é Jesus Cristo. Logo, Jesus, o mesmo Jesus que pode morrer, é o mesmo Jesus que pode saber o que você está pensando. Por isso, quando Jesus morreu, não morreu só o homem, morreu o homem Deus. Porque as duas naturezas estão unidas, estão juntas em uma só. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Mas perguntem, agora, senão o Alisson vai reprovar. Agora eu acho que eu... Tá, mas então seria, tanto características divinas e humanas, eu posso atribuir à pessoa de Cristo, é isso? Sim. Tudo que nós lemos ali são características da pessoa de Cristo. O mesmo Jesus que fez xixi e cocô porque ele precisava fazer, eu estou falando de maneira bem livre, tá, gente? É o mesmo Jesus que curou o leproso, ou os leprosos, porque ele é onipotente. O mesmo Jesus que derramou até a última gota de sangue é o Jesus que perdoa os teus pecados. E ele só poderia fazer isso porque ele é Deus. Logo, quem morreu na cruz? Não foi só Deus que morreu. Não foi só o homem. Foi o homem, Deus. Jesus, a pessoa de Cristo. Isso é a doutrina da pessoa de Cristo, tá? Vejam como eu disse para vocês, foi a aula mais difícil do seminário. Agora dá para entender, né? Para mim foi mais difícil. Daqui a pouco os colegas aí vão achar mais fácil, né? Eu não achei mais fácil. Vamos lá. O próximo gênero majestático. É uma outra explicação de como nós podemos entender essa questão. Todas elas somam, né? Peraí que alguém mandou um chat aqui, eu quero ver. Não sei como é que eu vejo aqui no celular. Deixa eu abrir no computador aqui. Você quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Está carregando aqui. Se alguém a Gabriele quiser ler, colocou. Porque para mim... A Gabriele colocou. Está aqui, ó. Ela colocou aqui, ó. Posso estar falando bobagem. Gabriele, ninguém fala bobagem. Fique tranquilo, tá? Mas é como se a natureza humana que morre levou a natureza que não morre junto. É uma maneira mais simples de dizer, mas é basicamente isso. Quer dizer, a natureza divina não pode morrer. Mas a natureza divina está unida à natureza humana em Cristo. Logo, pelo fato de ele ter natureza humana que pode morrer, o Deus também morreu, né? O que não significa que Deus morre. Não significa isso. Mas Deus não morre. E por isso que eu disse antes para vocês, Deus como Deus não morre. Jesus é verdadeiro Deus, sim, mas não é só isso. Ele também é verdadeiro homem. E, pelo fato de ser homem, ele também pode morrer. Então, Gabriele, o seu pensamento está correto. Eu estou vendo mais algumas pessoas aqui pela tela. Alguém tem alguma dúvida? Só façam assim, está tudo certo. Quem está com a câmera ligada? Beleza. Que bom vê-los, tá? Bom mesmo. Vamos lá. Vamos adiante. Esse aqui é o gênero majestático. Tá? O segundo genos, ou gênero, é o gênero majestático.
Veja bem, o gênero, o idiomático que a gente viu anteriormente, ele não é que são três gêneros diferentes, mas a somatória dos três gêneros ajudam a gente a entender a pessoa de Cristo. Não é que um é diferente do outro, as três explicações juntas elas formam o conteúdo, tá? O gênero idiomático somado, então, também ao gênero majestático. Como é que a gente pode explicar isso? O gênero majestático, ele descreve a comunicação da majestade da natureza divina para o humano. Lembra que lá no credo atanasiano dizia que, como Deus, Jesus é igual a Deus, segundo a sua natureza divina. Segundo a sua natureza humana, Jesus é menor que Deus. Deixa eu voltar lá. Ó, aqui, o credo atanasiano, ó, aqui no finalzinho. Igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Porque a humanidade é corrompida, certo? Sim, obviamente, a humanidade também é criatura. Então não pode ser igual a Deus. O gênero majestático mostra que, ao contrário do gênero idiomático, que a gente viu anteriormente, o gênero majestático ele não é recíproco. A natureza humana não comunica nada diretamente para a natureza divina. Ela comunica a pessoa de Cristo, mas não diretamente à natureza divina. A natureza divina já é perfeita e ela não pode, não há nada que possa ser acrescentado a ela. Mas nós ensinamos e acreditamos que a natureza humana de Jesus compartilha, a natureza humana de Jesus compartilha do poder, compartilha do conhecimento e compartilha da glória divina de Jesus. A comunicação segue apenas um caminho, da natureza divina para a natureza humana. Se a comunicação fosse contrária, se a natureza humana comunicasse algo para a natureza divina, diretamente, estou falando, haveria fraqueza em Deus, o que não há. Características das duas naturezas são comunicadas a Cristo, o Verbo. Mas as duas naturezas, elas não se comunicam uma à outra. Apenas a divina se comunica à natureza humana. Por exemplo, aqui eu vou dar exemplos para vocês. Quando Jesus atravessa a parede do templo, quando Jesus anda sobre as águas, ali está sendo comunicado características, atributos da natureza divina para a natureza humana. Mas isso não significa que quem atravessou a parede ou quem andou sobre o mar foi só Deus. Não. Quem atravessou a parede, quem andou sobre o mar foi o Jesus, Deus e homem. Mas características da divindade de Jesus foram comunicadas à sua humanidade. Isso fez com que ele pudesse atravessar a parede, que ele pudesse andar sobre o mar, que ele pudesse curar pessoas e tudo mais. No gênero idiomático, as duas naturezas, elas comunicam os atributos a Cristo. Aqui, ó, as duas naturezas comunicam a Cristo. No gênero majestático, a natureza humana não pode acrescentar nada para a natureza divina. A natureza divina é que comunica atributos para a natureza humana. Por isso que Jesus pôde curar pessoas, por isso que Jesus pôde andar sobre as águas, por isso que Jesus pôde, por exemplo, atravessar a parede. Porque características do superpoder, eu ia dizer, né? Agora Jesus é o super-homem. Mas as características da natureza divina são comunicadas, então, à natureza humana de Jesus, tá? Isso é o gênero majestático. Mas é importante isso aqui, porque isso aqui faz referência muito à questão da doutrina da Santa Ceia. O corpo e o sangue de Jesus, o que é o corpo e o sangue de Jesus? Natureza humana, certo? Certo. Mas como que no corpo e no sangue que nós recebemos na Santa Ceia, podem estar presentes ali, nós podemos receber ali o perdão dos pecados? De que forma? É porque Jesus comunica as suas características da sua natureza divina, que é o poder de perdoar pecados, para a natureza humana. Por isso, o corpo e o sangue de Jesus podem perdoar pecados. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Ou ficou ainda mais confuso, eu acho? Pastor Lucas também. Não, essa parece que foi mais fácil de entender do que o outro gênero. Do que a outra, né? Eu também acho. Mas nada que está ruim que possa piorar. Eu sempre digo que agora piora.
Brincadeira, acho que não. Essa aqui é, na verdade, eu acho até um pouco mais simples, tá? Que é o gênero, é o último, tá? É o gênero apotelesmático. O gênero apotelesmático diz respeito a isso aqui, ó, tá? De acordo com o gênero apotelesmático, tudo o que Cristo faz, ele utiliza as duas naturezas. Ele nunca desliga a sua natureza divina ou humana. Por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, não é que ali estava andando só Deus. Ele não desligou. Opa, agora eu vou desligar. Não é como se Jesus tivesse dois interruptores. Por exemplo, tem dois interruptores aqui. Agora eu vou acender minha natureza divina. Ele acendeu, agora eu sou Deus, então agora eu posso atravessar paredes, posso curar pessoas e posso andar sobre as águas. Não, mas agora eu preciso sofrer na cruz. Então eu vou ter que desligar um pouquinho aqui o interruptor da natureza divina e vou ter que ligar da natureza humana. Não, não é isso. Tudo o que Jesus fez, ele utilizou as duas naturezas. Ele nunca desligou a sua natureza divina humana. Cristo, ele realiza todos os seus atos oficiais de acordo com as duas naturezas que estão juntas, unidas e são indivisíveis. Tudo o que o Salvador realizou como nosso sacerdote, profeta e rei, não pode ser atribuído exclusivamente a uma natureza. Não. Deve ser atribuído às duas naturezas em conjunto, porque, mais uma vez, estão unidas na pessoa de Cristo. Basicamente, cada natureza realizou o que é peculiar de cada natureza. Quando Jesus cura, isso é peculiar da natureza divina. Quando Jesus morre, sente frio, isso é peculiar da natureza humana. Mas o gênero apotelesmático nos ensina que quando Jesus cura ou quando ele sofre, o que sofrem são as duas naturezas em conjunto. Por isso que tem uma setinha apontando para uma obra aqui em cima. As duas características das duas naturezas se unem no verbo e tudo o que ele faz é de acordo com as suas duas naturezas. Tá? Gente, extremamente denso, tá? Extremamente complicado o conteúdo. Tá? Não sei nem se vocês estão gostando, eu espero que sim. Porque é um conteúdo que eu acho importante, tá? Enfim, quem escolheu foi vocês, tá? Querem estudar doutrina, é isso aí. Brincadeira. Mas é brincadeira falando com vocês, tá, gente? Eu espero realmente que vocês tenham entendido. Eu acho um conteúdo muito difícil, assim, muito denso, como eu disse, foi difícil para nós entender, e até hoje, assim, a gente precisa ler bastante para ficar bem claro isso na nossa cabeça. Mas o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, como que Deus pode morrer? Como que Jesus, que é homem, igual eu e vocês, pôde curar? Porque ele tinha as duas naturezas juntas. Quando vocês confessarem a fé de vocês e disserem que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, vocês estarão dizendo isso que a gente estudou aqui hoje. Vocês estarão dizendo exatamente o fato de que aquele que morreu na cruz, e isso, queridos, faz total diferença. Eu quero trazer aqui uma citação de Lutero, essa aqui mesmo. Uma citação de Lutero, e eu vou finalizar. Essa citação aqui, talvez vocês não consigam ler, muitos de vocês talvez estão no celular, fica um pouco mais difícil. Diz assim: portanto, exultamos e regozijamos pelo fato de um Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, junto com o Pai e o Espírito Santo, ter se tornado humano, servo, pecador e verme por nós. Verme mesmo, tá? Verme. Por Deus ter morrido e levado nossos pecados na cruz em seu próprio corpo, por Deus ter redimido pelo seu sangue. Pois Deus e esse ser humano são uma pessoa. O que o ser humano faz, sofre e fala, Deus faz, sofre e fala. O que Deus faz e fala, o ser humano faz e fala. Ele é o Filho de Maria e de Deus, em uma pessoa indivisa, em duas naturezas distintas. Acho que isso resume tudo o que a gente viu aqui hoje. Vejam só. Não tem nada demais, né, gente? Aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Ele é o Filho de Deus, de Maria e de Deus, em uma só pessoa, indivisa, em duas naturezas distintas. É aquilo que eu disse para vocês, que eu trouxe para vocês antes. Dois quadradinhos quadriculados, natureza humana, natureza divina, que são uma só pessoa, que é a pessoa de Cristo. Duas naturezas diferentes,
A natureza humana não tem nada de relacionado à natureza divina. A natureza divina não tem nada relacionado à natureza humana. Mas as duas estão unidas na pessoa de Cristo. Por isso, quando aquele homem lá, que nasceu da Virgem Maria, que foi colocado num coxo de animais, que Maria teve que trocar fralda, aquele homem, quando ele fala, Deus fala. Quando Jesus cura um leproso, os 10 leprosos, o ser humano também está curando 10 leprosos. É bizarro isso, mas é verdade. O Deus que se encarnou totalmente. E eu acho que não há coisa mais preciosa para nós de sabermos do que isso. Sabe por quê? Lutero diz: para mim não há maior consolo dado à humanidade do que este Cristo que se tornou um homem, uma criança, um bebê brincando no colo e no seio de sua mãe. Quem é que essa visão não confortaria? Agora é superado o poder do pecado, morte, inferno, consciência e culpa. Se você vier para julgar este bebê borbulhante e acreditar que ele veio não para julgar você, mas para salvar. Aquele bebê, aquele ser humano que ficou 9 meses na barriga da Maria, que ela teve que trocar fralda, que ela teve que ver crescer, que que o José teve que ensinar a cortar madeira na carpintaria, aquele ser humano, que deve até ter cortado um pouco do dedo em algum momento serrando uma madeira, que deve até mesmo ter, sei lá, tropeçado e caído, e machucado o joelho, quando estava brincando com os amigos na rua, aquele ser humano também é Deus. Aquele ser humano perdoa os teus pecados. Aquele ser humano que teve que ter sido circuncidado ao 7º dia, e ali ele derramou a primeira gota de sangue dele, aquele ser humano perdoa os teus pecados. Quando aquele ser humano fala, Deus está falando, porque nele está também a natureza divina. Quando Jesus é colocado na cruz, quem morre também é Deus. Porque, segundo a sua natureza humana, ele pode morrer. Mas não são duas pessoas, é uma pessoa só. Por isso que quando vocês me disseram, hoje nós vamos conversar sobre a doutrina da pessoa de Cristo e não das pessoas de Cristo. A pessoa de Cristo possui duas naturezas que estão unidas em uma só. Meu Deus. É isso. Eu consegui terminar. Gente, é isso. Alguma pergunta? Tem questionamentos, porque foi muito top. Parabéns. E valeu, porque muito bom. Obrigado. Não sei. Bom, Vai lá, Alisson. O Alisson está cheio de perguntas. Ele vai reprovar na prova, por conta de eu vocês. tenho um questionamento que surgiu aqui. Hoje à tarde eu estava lendo o sumário. E ali comenta que se Cristo não tivesse se entregado à morte na cruz, ele era imortal, ele seguiria vivendo sempre. Só que daí eu pensei o seguinte, mas mesmo ele vivendo para sempre, ele, de certa forma, pela característica humana dele, pela natureza humana dele, ele tinha as marcas, assim, da idade, digamos, marcas que nem a gente tem em decorrência do pecado. Mesmo ele não tendo pecado, ele tinha as mesmas... Ele teria, tipo, digamos, se cortasse, ficava uma cicatriz, ia envelhecer, não sei. Sim, você fez... às vezes, Alisson, assim, o sumário, na verdade, ele é um conteúdo muito importante, tá? Para nossa reflexão cristã. Mas às vezes ele passa do ponto e às vezes ele fala que fala demais e às vezes fala de menos, tá? De que diferença faria nós sabermos se Jesus morreria caso ele não se entregasse? Quer dizer, é uma questão um pouco irrelevante porque a gente já sabe o final da história. Mas, segundo a sua natureza humana, ele é finito, ou não é? Então, os atributos da natureza humana dele atestam o fato de que ele poderia viver eternamente como ser humano? Sim. Mas os atributos da natureza humana dele
atestam pelo fato de que ele iria terminar um dia, porque é ser humano. Agora, até que ponto isso é importante a gente colocar essa pulga atrás da orelha? Porque a gente já entende que Jesus realmente se entregou à morte. Ele se deixou levar. Em outros momentos, ele sabia que não era a hora dele ainda. Bom, o fato dele ter passado pela parede do templo foi uma hora que os fariseus queriam pegar ele, queriam prender ele para matar ele. Ele falou, olha, não é minha hora ainda, vou sair fora. Né? O fato dele ter se entregado mostra exatamente isso, que ele realmente se entregou à morte. Agora, se ele morreria, se ele não morreria, olha, segundo a natureza humana dele, que é finita, uma hora ele ia morrer de velhice. Agora, se isso é verdade ou não, não sei. E vamos ser sinceros, para a nossa fé cristã importa muito que Jesus tenha se entregado. Importa mais do que se ele morresse de velhice. Sim. Mas talvez tenha uma resposta melhor que essa, tá, Alisson? Essa foi só o que eu pensei agora. De repente alguém pode dar uma resposta melhor que essa. Foi ótimo. Esclareceu. Alguém mais? Alguma pergunta? Ou aqui nos comentários colocou aqui. Eu jurava que a Gabriela tinha escrito certo, então acho que não entendi nada. Não, mas ela não colocou nada. Acho que eu entendi, então ela entendeu. O Leonardo colocou tudo certo, incrível, estudo, pastor, obrigado. Excelente, muito obrigada. Muito bom, pastor, assunto demais. Muito bom, parabéns, estudo muito bom. Valeu, pastor, pelo estudo, muito legal. Daqui a pouco tem o print de hoje. O Alisson tá lá, ele tá lá. Baita estudo, pastor, parabéns. E aí o Jonas coloca, o salário do pecado é a morte, sem pecado, sem morte. Pois é, o sumário traz isso ali, né? É uma boa reflexão. Tudo bem. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Só que Jesus assumiu a natureza humana. E a natureza humana de Jesus é igual a nossa. Não tem diferença. E a nossa natureza humana sente frio, calor, fome e sede por causa do pecado. Então, se nós formos levar isso aqui em consideração, Jesus também não deveria sentir fome e sede, porque ele não tinha pecado. E acho que também porque Jesus veio com um propósito, né, de nos salvar. Então, isso ele cita em vários versículos. Eu não sei, olha, eu não quero saber mais que o cara do sumário, tá? Me perdoe. Mas, às vezes, a gente pode questionar um pouquinho o sumário, tá? A gente pode questionar. Eu não sei, eu questionaria o sumário. Eu não sei exatamente. O pastor Jonas pode ajudar a gente um pouco melhor nisso, talvez. Particularmente, eu nunca li nada a respeito, mais profundo, mas eu acho, segundo a natureza, segundo esse estudo, né, da questão da comunicação dos atributos, segundo a natureza humana de Jesus, ele é finito. Senão ele não sentiria fome nem sede. Porque a fome e a sede, o frio, o calor, é uma consequência do pecado também. Não que Jesus tenha sido pecaminoso, não é isso. Mas ele carrega as chagas da corruptibilidade em virtude da queda em pecado. Adão e Eva eram infinitos antes da queda, né? Não sei. Eu posso estar errado também, gente. Eu particularmente não quero dizer que eu estou certo ou errado. Talvez o sumário esteja mais certo que eu, e é bem provável que ele esteja mais certo que eu. Eu só coloco essa pulga atrás da orelha, tá? De repente valeria a pena trazer alguém que sabe mais. Isso que o pastor Jonas colocou é exatamente isso que eu disse antes. Quer dizer, acho que é bem isso. Jesus veio segundo o plano eterno de Deus. Não há possibilidade de poder ter sido diferente. Bingo! É isso aí. Eu vou nesse lado também. Acho que essa reflexão que o sumário traz é uma reflexão que talvez não seja tão relevante assim, que ela só faz com que a gente crie pulgas desnecessárias atrás da orelha, entendeu? O que o pastor Jonas colocou Jesus veio com o plano de salvação. A que compete o plano de salvação? O seu sacrifício. Logo, não tinha outra alternativa. Não tinha como ele morrer de velhice. Ele tinha que ser sacrificado. Esse é o plano de Deus e ele cumpriu. É bem isso.
Tá. O resto é só especulação, então. O resto é especulação, né? E o resto é especulação que talvez a gente nunca vá ter a resposta. É uma das perguntas que a gente coloca no bolsinho do paletó, leva pro caixão, e lá na eternidade a gente pede, Deus, explica para nós. Muito bom. Obrigado, pastor Jonas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente pode tirar o print. Também. Não sei se o Alisson já tirou ou vai tirar o print. Não, vou tirar ainda. Eu vi que você interrompeu o slide, né? A apresentação, aí eu vi, tá acabando aí. Vim para cá. Tá fazendo trabalho aqui, tô escrevendo. Valeu pelos comentários, acho que foi bom o estudo hoje, né? Cara, eu não sei. Você bem não sincero. Sabe. Acho que foi mais bondade dos amigos. Tá. Se não tem pergunta, como é que é? Não aprenderam nada. Mas não, o professor Gerson fala, se não tem pergunta é porque não aprenderam nada. Mas vai ter nos comentários aí. Muito bom, muito obrigado. Mas teve sim. Tem pergunta nos comentários. Que bom, vocês são participativos. Que bom. Depois eu vou assistir a gravação, depois tá no YouTube também, depois tá no Spotify também. Que medo disso ir pro YouTube, que medo. Não, cara, só pedir que não vai. Inclusive, gurizada, vão subindo aí a autorização de vocês no chat. Então, quando a gente vai dando os recados finais, autorização no chat. Pastor, qualquer coisa, só avisar que a gente não upa no YouTube. Não, eu tô brincando, não. Vamos abrindo as câmeras, então, para a gente dar aquele print bacana que vai lá para o Instagram. Outra coisa, semana que vem a gente segue, então, com a série do Credo Apostólico. Amanhã, semana que vem, a última parte, terceiro artigo, né, do Credo Apostólico, que vai ser justamente com o pastor Jonas, que está aí com a gente hoje. Tá bom? Muito bom, legal. Vamos lá, então, abrindo. Vou fazer contagem aqui e vou dar o print, então. 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho, valeu. Pastor Lucas, obrigado. Valeu, cara. Sempre receptivo, sempre de boa, uma vibe muito boa para conversar com a gente, inclusive no WhatsApp. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Convidado a participar com a gente. Fico mais feliz quando vocês me convidam aí, porque eu sei que a turma é do bem. E podem me convidar sempre que quiserem me seguir lá no Instagram também, adoro que me seguem, que eu sigo de volta, né? Inclusive no canal do YouTube. No canal do YouTube tá bem parado, mas eu pretendo voltar em breve com vídeos, tá? Quando precisarem de novo, é só dar um berro aí que a gente... Dá um trabalho, né, pastor? Dá um trabalhinho dentro, mas é gostoso, Agora eu parei porque eu casei, né, então tava... preocupado com outras coisas. É isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Valeu, Deus. Obrigado. Valeu. Tem tchau. A oração. Perdão. Isso, já podemos dirigir uma oração aí? Por favor. Quem quer? Eu faço? Isso, sim. Tá, perdão. Sim, tá. Eu achei que alguém ia fazer, mas eu faço sim. Vamos lá. Gracioso, bondoso Deus, obrigado por essa noite de estudo, obrigado por este momento que estivemos reunidos. Ó Deus, o Senhor nos possibilita pela tecnologia estarmos mesmo a tanta distância, estarmos reunidos aqui por meio dessa ferramenta virtual. Te agradeço, ó Deus, por cada jovem, por cada um que esteve aqui presente conosco nessa noite, em suas casas, fazendo, enfim, se fazendo presente, para que nós possamos estudar mais a Tua palavra, da Tua doutrina. Obrigado, ó Deus, por que o Senhor pôde nos enriquecer nessa noite. O Senhor enviou o Teu Filho, o verdadeiro Deus, que estava contigo desde a eternidade, para assumir a carne humana através da Virgem Maria. Este Teu Filho que nasceu, foi colocado num coxo de animais, mas que cresceu, mais tarde foi colocado numa cruz, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Isso é uma loucura de nós ouvirmos, mas é poder de Deus que nos salva, que nos purifica, que nos alimenta e que nos dá confiança para, Deus, podermos enfrentar as dificuldades deste mundo alicerçados no Teu amor e na Tua graça. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui presente em sua vida, que Deus Espírito Santo possa estar junto com cada um, fazendo com que através deste programa, através deste projeto, mais e mais pessoas possam crescer no seu conhecimento da palavra e que cada um de nós aqui possa ser ricamente abençoado pelo Teu poder. Dá-nos uma abençoada noite de sono, a fim de que descansemos
para que no dia de amanhã possamos, se for da tua vontade, levantar e viver mais um dia, testemunhando o teu amor e a tua graça para todas as pessoas. Faça com que este conhecimento que nós adquirimos aqui, ó Deus, todos nós possamos compartilhar com as pessoas, confessando a elas que o Jesus que veio é Deus e homem, que nos perdoa e nos salva de todos os nossos pecados, até quando o Senhor voltar e quando nos levar para a eternidade, para junto de Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, tá? Beijo de Deus para vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fique com Deus. Valeu. Boa noite, gente. Até terça que vem. E semana que vem, semana de mais sola. Valeu. A gente se vê lá. Tchau, tchau.